Gigante. Um conto de Anderson Henrique. Assim que Jurandir nasceu, notaram no menino características que lhe seriam particulares por toda a vida. Tinha os olhos muito grandes e lúcidos, as mãos eram desproporcionais ao restante do corpo e os dedos muito compridos. O médico se surpreendeu, o pai estranhou, os amigos comentaram, mas a mãe nada fez. Acolheu a criança em seus braços, ofereceu leite e assumiu o papel que lhe cabia. Com o tempo passaram a colocar luvas na criança para calar o espanto dos vizinhos. Sempre que possível, quando levava o bebê a seus banhos de sol, a mãe, Maria Ângela, ocultava-lhe as mãos sobre a manta, de modo a evitar olhares admirados. Não que lhe parecessem estranhas aquelas mãos enormes com dedinhos tão finos e pálidos que costumava massagear após o banho, mas tão somente porque os olhos das pessoas custam a aceitar quaisquer deslizes nos limites da naturalidade. O tempo passou. Jurandir cresceu e o corpo foi se ajeitando. Seus dedos engordaram conforme crescia e em pouco tempo tudo se tornou proporcional. Quando fez 1 ano, não havia nada que o distinguisse das outras crianças. Os pais dispensaram as luvas e a família respirou aliviada, exceto a mãe, que já previa tal situação de normalidade desde que o recebera nos braços pela primeira vez. Fizeram uma grande festa, convidaram os amigos, os vizinhos e tudo ficou bem. Com pouco mais de 1 ano, os dentes de leite de Jurandir resolveram aparecer. E talvez por demorarem demasiado a surgir, cresceram da noite para o dia em um 8 de dezembro. Na manhã seguinte, sua boca já estava repleta daqueles pequeníssimos dentes de um branco que chegava a incomodar os olhos. Impressionados, os pais resolveram consultar um dentista. Este, para examiná-lo, teve de se proteger atrás de óculos escuros, pois havia o risco iminente de que o brilho da dentição lhe ferisse os olhos. Uma luz dessa intensidade pode manchar a retina, disse um homem vestido de branco extremamente zeloso, enquanto ajeitava nas mãos um par de luvas descartáveis. Diante da apreensão do pai, e de fato tão singular, só pôde diluir conselhos paliativos. São dentes de leite, cairão quando ele for crescido. E até lá o que faremos? Perguntou o pai. Já que há pressa, podemos arrancá-los e aguardar até que os definitivos cresçam. Nada disso, indignou-se Maria Ângela. Meu filho não vai andar por aí desdentado. Como vai comer? Agradeço sua atenção, doutora, mas vou dar um jeito nisso sozinha. A mãe agia em contraponto ao pai. À medida que este se afligia com as singularidades do filho, ela apoiava-se na certeza de que o tempo, remédio para todos os males, acabaria corrigindo os desacertos da natureza. As crianças mudam o tempo todo, mas logo se ajeitam, costumavam dizer. Apesar da dúvida, o pai acabava concordando. Maria Ângela, contudo, cedia às preocupações do marido e somente para agradá-lo concordava com as soluções paliativas. Decidiram daquela maneira. Aguardariam até que o menino fizesse 6 ou 7 anos, quando a dentição provisória daria lugar a dentes esperançosamente normais. Nesse interim, deixariam a criança de boca fechada o máximo possível, fosse através de chupetas ou quaisquer artifícios que evitassem a exposição daquela arcada reluzente. Quando chorava de madrugada e alguém corria a atender às súplicas da criança, a boca aberta iluminava tão bem o quarto que sequer havia necessidade de acender as luzes para encontrá-lo. Todavia, o que por vezes era incômodo, trazia também felicidade. Não havia emoção maior para Maria Ângela do que ver seu filho sorrir com aqueles dentes assustadoramente iluminados. Tudo correu bem até que o menino começou a falar, e a luz começou a escapar de sua boca com maior frequência. O pai teve a ideia de pintar os dentes do menino com esmalte de unhas, porém o risco de intoxicação o forçou a buscar alternativas. Muitas foram as tentativas de ocultar o problema, mas quase todas falhavam quando colocadas em prática. O melhor seria proibir o menino de sair à noite, pois o sol disfarçava com certa eficácia o brilho em sua boca.
Em situações extremas, bastava colocar bastante creme dental sobre os dentes em um disfarce improvisado. Quando Jurandir fez 7 anos, a dentição aos poucos foi substituída por uma outra de menor luminescência. O menino voltou a atender às expectativas de uma sociedade uniforme e a família pôde, por sua vez, retornar à tranquilidade ordinária. A puberdade trouxe mais novidades à vida de Jurandir quando este começou a crescer de maneira desmedida. No início, o crescimento ininterrupto lhe foi extremamente conveniente. Tornar-se o mais alto aluno do colégio lhe proporcionava vantagens. Uma vaga na equipe de basquete estudantil, medalhas em diversas modalidades de atletismo, salto à distância e a entrada em qualquer lugar proibido aos menores de 18 anos. A altura se transformou em problema apenas ao notarem que Jurandir não parava de crescer. As associações atléticas impuseram limites para a altura dos competidores e quando estava no 3º ano do ensino médio, ultrapassando os 2,5 metros de altura, sua participação nas atividades esportivas foi proibida. Jurandir abandonou a escola antes de completar o último ano e foi trabalhar na empresa de seu pai. Com aquela altura descomunal, ainda aos 17 anos, não precisava de nenhuma espécie de máquina ou auxílio para organizar o estoque da companhia. Nada de empilhadeiras, escadas ou andaimes. O rapaz dava conta de tudo sozinho. O tempo passou e ele continuou a crescer, até que um dia sequer pôde entrar em casa. O galpão da empresa onde ficava grande parte do tempo também se tornou pequeno para seu corpo colossal e Jurandir viu-se obrigado a abandonar suas atividades costumeiras. Conforme crescia, o rapaz arranjava-se em outras funções e trabalhos temporários. Por um tempo, após conhecer um empresário circense, integrou um importante grupo de espetáculos. Além de atração principal, era encarregado de armar em poucos segundos a lona do circo e colocar toda a estrutura de pé. Contudo, durou pouco tempo no ramo artístico, apesar do sucesso inicial da empreitada. Rapidamente deixou de ser novidade e o público, após 2 ou 3 visitas, descobriu que não há nada interessante em um homem tão grande. Passou de novidade à banalidade, ao esquecimento e ao desemprego. Enquanto isso, continuava a crescer. Em seguida foi trabalhar em uma empresa de demolição. Bastava 1 ou 2 pancadas suas e uma construção de tamanho médio não ficava mais de pé. O tamanho também facilitava na hora de recolher o entulho, pois suas mãos enormes substituíam facilmente as pás e os tratores. Trabalhou assim por alguns anos. Porém, conforme crescia, tornava-se mais desajeitado. Certo dia derrubou por engano alguns edifícios que não estavam nos planos de demolição, ferindo algumas pessoas e a própria estabilidade. Em seguida, integrou por algum tempo a equipe da prefeitura, auxiliando nas atividades mais intrépidas que os homens do governo puderam imaginar. Em uma delas, em dias de grande trânsito, ficava com a metade das pernas dentro das águas da Baía de Guanabara, enquanto carregava os veículos de uma cidade para outra, aliviando o intenso tráfego, formando a única ponte que as conectava. Bastava 5 ou 6 passos seus e o trajeto era cumprido. Levava consigo uma grande quantidade de carros, pessoas e qualquer coisa que pudesse ser carregada. A atividade, contudo, mostrou-se um problema quando o impacto de seus passos fez ruir uma das antigas plataformas de petróleo erguidas próximo ao percurso diário e uma mancha escura de óleo se espalhou pelas águas da região. O evento despertou a atenção das autoridades e uma reunião de emergência formulou algumas medidas a serem tomadas. Decidiriam que talvez não fosse boa ideia ter uma criatura daquela natureza trabalhando para a prefeitura e resolveram dispensá-lo. Caso Jurandir decidisse abandonar sua postura pacífica, tornar-se-ia uma potencial ameaça à população. Um representante das Forças Armadas sugeriu transformá-lo em arma de guerra na resolução de impasses com países vizinhos, mas a proposta logo foi descartada. Por fim, apoiados em cálculos e progressões matemáticas dos estudiosos de jaleco branco, os homens da prefeitura concluíram que o crescimento constante do gigante terminaria por extinguir toda a cidade. Surgiam opiniões favoráveis e contrárias à sua presença. Grupos defensores de minorias ergueram suas vozes. Organizações de direitos humanos, ainda que gigantescos, também se manifestaram. E países vizinhos expuseram seus posicionamentos. A televisão lucrou, o turismo cresceu e algumas empresas ampliaram suas receitas através de brinquedos.
chaveiros e outros produtos que explorassem aquela figura enorme. Enquanto o mundo girava suas engrenagens de conflitos, economias e interesses, Jurandir resolveu não esperar que decidissem por sua vida. Pensou em fugir. No entanto, desistiu ao fracassar na localização de um esconderijo que abrigasse seu corpo imenso. Quando decidiu por se matar, percebeu que também não seria fácil acabar com uma vida daquela extensão. Entendeu que quase todas as armas seriam insignificantes se usadas contra ele. E aquelas que tivessem talvez algum efeito sobre seu corpo enorme acabariam por feri-lo apenas momentaneamente. Envenenar-se também não era opção, pois não imaginava onde conseguir a quantidade necessária de qualquer toxina que o afetasse de modo fatal. Sequer poderia jogar-se do alto de um prédio ou pensar em atropelamento. Sem alternativas, recolheu-se às colinas onde costuma descansar. Maria Ângela foi visitá-lo naquela noite. Ela tentou conter o ressentimento do filho para com as pessoas, mas foi incapaz de dissuadi-lo. Conversaram sobre todas as grandes coisas que ele seria capaz de promover e da contradição que havia em condená-lo simplesmente por ser grandioso. Jurandir rebateu as afirmações da mãe com a amargura que lhe convinha e esta chorou ao ouvir seus planos de suicídio. Ficaram juntos por algum tempo. Para resgatar a alegria materna, o filho resolveu prestar-lhe uma última homenagem. Olhou para o céu nublado, esticou os braços e, com um abano de suas mãos, afastou as nuvens que nublavam o horizonte. Um véu estrelado se abriu diante deles, exibindo um luar majestoso. Foi quando Maria Ângela percebeu o que se passava ali. Entreolharam-se e Jurandir deu a conversa por definitiva. Não há lugar para os grandiosos neste mundo, mãe. Aqui apenas os medíocres se fazem importantes. Despediram-se. De volta à sua casa, Maria Ângela enfiou-se nos braços do marido, que a acolheu com ternura. Ainda naquela madrugada, a solução para Jurandir veio por uma analepse. Lembrou-se de um livro que costumava ler quando adolescente, onde 3 amigos, sedentos e presos em uma jangada no meio do oceano, resolvem beber da água do mar para perceber em seguida que esta é fatal ao organismo. As memórias do livro trouxeram consigo a lembrança do desastre que causara. Se a água do mar era terrível aos homens, misturada ao petróleo talvez causasse a ruína que desejava. Jurandir ergueu-se e foi em direção à baía de Guanabara, próximo ao local onde se estendia a mancha de petróleo derramada por ele há algum tempo e que ainda não havia se dissipado. Agachou-se com algum cuidado para não formar ondas que destruíssem a enseada ou que virassem barcos, e bebeu toda a poluição que havia por ali, junto com muitos litros d'água. O mar ficou limpo. Ele se levantou e caminhou para um lugar onde pudesse deitar seu corpo e esperar pela morte. Durante o caminho, começou a sentir um mal-estar que confirmaria suas pretensões. Sentou-se encostado à colina e descansou. Olhou para o céu que permanecia estrelado e teve uma última ideia. Um presente àqueles que o tomavam como algoz. Esticou uma de suas mãos o máximo que pôde. Apanhou uma estrela anã e colocou-a sobre seu corpo grandioso. No dia seguinte, Jurandir já não existia mais. Equipes de busca foram enviadas à sua procura, conforme havia sido decidido pelos homens do poder, mas nada puderam encontrar. Prosseguiram por 2 semanas, até que finalmente o trabalho foi dado por encerrado. Encontraram apenas um objeto esférico, muito reluzente nas costas de uma formação rochosa. Pesquisas posteriores em laboratório revelaram que o objeto era composto de sucessivas camadas de elementos químicos, alguns ainda desconhecidos. Em pouco tempo, os pesquisadores anunciaram a descoberta de uma nova fonte de energia, mais limpa, eficiente e renovável. Nunca mais encontraram Jurandir. Contudo, conforme afirmam alguns boatos, um grupo de pessoas o viu passar em direção às montanhas onde costumava descansar na última noite em que foi visto. Esses rumores asseguram que ele ainda habita a cidade que o rejeitou.
Quem olhar com cuidado para a Pedra da Gávea em uma noite de céu estrelado, contando talvez com um pouco de sorte, perceberá na formação rochosa alguns traços de seu rosto que ainda sorri e aguarda esperançoso o dia em que poderá se reerguer e voltar a caminhar por esse planeta diminuto.